Olá pessoal, meu nome é Ariane, faço parte da equipe de treinamentos da Embrate e hoje eu vou mostrar para vocês como realizar as vendas no sistema. Esse vídeo vai ser dividido em mais de uma parte, então a gente vai ter aqui primeiro o lançamento inicial, como vocês vão preencher os campos da ordem de serviço, e nos vídeos subsequentes vocês vão ter os processos de cancelamento, de estorno, consultar vendas já feitas anteriormente, baixar saldo devedor de vendas feitas anteriormente também. Então, isso tudo vai ser dividido em vídeos menores para que vocês possam acessar com mais facilidade posteriormente. Aqui na tela de venda, então a gente vai clicar venda/OS, ele vai já abrir a tela para mim. Se você tem mais de uma loja e você tem acesso a todas essas lojas no sistema, o seu usuário tem acesso, então você consegue aqui selecionar, indicar em qual loja que vai ser feita a venda. O vídeo de usuários também está disponível no canal, então se você tem dúvidas ainda em relação a esse processo, procura no canal, vai ter te explicando certinho como cadastrar e dar as permissões para os usuários. E aqui a gente vai indicar o código da nossa loja. Então, se o meu usuário tem permissão para acesso a essas lojas, a mais de uma loja, eu vou ter que indicar em qual que ela vai ser realizada, qual loja a venda vai ser realizada, tá? Se o meu usuário não tiver acesso a outras lojas, somente uma, ou se eu tiver somente uma loja, essa tela não vai ser mostrada. Ele vai entrar direto na tela de vendas para você digitar ali a sua venda. Vou colocar a loja de código 1. O código da loja você consegue visualizar aqui em cadastro, lojas, listar todos e vai ter aqui do lado da loja o seu código. A tela de vendas, a gente tem aqui os atalhos, então do lado ali da legenda de cada botão, de cada campo, a gente tem ali os atalhos no teclado, F2, F3, F7, entre outros. A gente tem aqui na lateral as ações para alterar a localização da ordem de serviço, entregar ela, fazer a baixa e abrir ali um atalho para o relatório de contas a receber. Para gerar uma nova OS, eu vou clicar aqui no botão, então. Eu poderia apertar F2 e ele vai gerar aqui, conforme a numeração, ordem crescente, já na minha loja. O vendedor, eu vou indicar qual vendedor que está realizando a venda. Vou colocar o vendedor de número 1010. Aqui nós temos a data da venda e aqui o tipo de pagamento. Então, ele já vem aqui como longo prazo, a gente consegue alterar isso também no cadastro de lojas, trazendo ali um outro tipo de pagamento. Eu vou deixar aqui como longo prazo, mas eu consigo alterar. Ali no meu cliente, se eu buscar pelo nome, ele vai me trazer tudo o que tem referente ali àquela pesquisa. Então, aqui nós temos um cliente, Ariane, e aqui ele está como inadimplente. Então, nós temos aqui embaixo as legendas, preto ativo, verde inativo, azul prospecção, clientes que nunca realizaram nenhuma compra no sistema, e consulte a gerência, cliente com alguma pendência financeira. Eu consigo clicar em cima dos campos para fazer as buscas. Então, aqui em cima das colunas, perdão, se eu clicar em cima de CPF, eu busco pelo CPF do cliente e assim por diante. Vou buscar pelo nome, vou colocar aqui um cliente qualquer, cliente de número 1, que está com status prospecção, vai ser a primeira venda dele, primeira compra. Aqui no campo de receita médica, logo abaixo do cliente, ele vai abrir essa tela para que eu preencha os dados da receita. Então, eu vou indicar se é uma lente, se é uma lente de contato. Aqui eu vou colocar a data da receita, vou colocar aqui como sendo dia 1º de fevereiro. A próxima manutenção ele está calculando como daqui um ano, então dia 31/1 de 2025. Tenho também o campo de médico. Se eu quiser fazer esse controle de médicos, eu venho aqui e cadastro. Então, aqui no livrinho eu consigo pesquisar os médicos já cadastrados e consigo também cadastrar um novo. Então, se eu não tiver nenhum médico cadastrado aqui, eu clico em cadastrar e preencho os campos. Depois de todos os campos preenchidos, clico aqui em gravar.
ele já vai preencher ali o campo com o médico que eu cadastrei. Vou selecionar um que já existe, nome do médico aqui, de código 1, e o paciente. Então, aqui o sistema te dá a possibilidade também de selecionar um paciente que não seja a mesma pessoa que está sendo feita a venda, né? Então, ali no momento de selecionar o cliente, a gente selecionou o cliente. Agora, se o paciente for diferente de quem está realizando o pagamento, eu consigo também indicar. Isso acontece, por exemplo, em casos em que pais compram para filhos, onde aqui na receita vão ser os dados do filho. Então, isso fica salvo também. Vou alterar e vou colocar um cliente diferente, um paciente diferente aqui de código 82. Então, agora o meu paciente é outro. Aqui eu tenho os campos da dioptria, então eu vou preencher. Eu posso ir preenchendo e dando Enter, que ele já vai para o próximo campo. Vou preencher para vocês verem depois como fica na impressão. E aqui as instruções especiais da receita e da venda, se houver. Então, aqui instruções da receita e aqui instruções da venda, observações, né? Se houver. Ele dá a possibilidade também de anexar arquivos de formato JPG. Então, se eu clicar aqui na pasta, ele me dá a possibilidade de colocar arquivos JPG na minha receita. Preenchidos esses campos, eu tenho também a previsão de entrega. Então, para quando que está sendo prevista ali a entrega dessa ordem de serviço? Vou selecionar ali uma data e hora também. Não tem o botão de salvar, ele já vai salvando conforme eu preencho e aqui eu fecho. Então, aqui a receita já está preenchida. Eu tenho a opção de marketing também. Então, aqui na listagem de opções de marketing, eu já tenho algumas que vão vir cadastradas. Se a que eu preciso não existir, eu venho aqui e clico em cadastrar. Então, eu vou indicar qual que é a descrição do meu marketing. Foi anúncio no Instagram. Então, o meu cliente conheceu a ótica ou o estabelecimento através de um anúncio no Instagram e eu gravo. Ele já vai preencher. Isso aqui é interessante para vocês que querem ver depois as métricas, né, de onde estão vindo os clientes. A gente consegue emitir relatórios depois de venda por marketing. Então, quantas vendas eu fiz para clientes que vieram através de anúncios, né? Isso é legal. Então, tem a opção também de tornar esse campo aqui como obrigatório. A gente configura no cadastro de lojas. E aqui a gente tem o campo para indicar os produtos. Clicando em F7, digitando diretamente o código do produto aqui, ou, se você tiver, você pode apertar o leitor de códigos para o código de barras das etiquetas que o sistema também imprime. Então, eu vou buscar aqui através do botão Produtos mesmo. E aqui, assim como nos clientes, eu consigo clicar em cima das colunas e buscar os meus produtos através de referência, descrição, código, entre outros. Ou eu posso listar todos. Eu vou colocar aqui esse primeiro produto. Aqui embaixo a gente tem as informações, então se eu clicar em uma lente, aqui embaixo eu vou conseguir ver os dados da dioptria que eu cadastrei. Aqui a gente tem a descrição completa do produto. Vou selecionar esse primeiro aqui de código 25. Coloco aqui no campo quantidade. O uso no olho, você pode ou não indicar para lentes, direito, esquerdo ou nulo aqui, em branco. E aqui o percentual de desconto ou acréscimo. Posso informar através de percentual, então vou colocar aqui 50%. E aí ele deu um subtotal de 32, já aplicou o desconto para mim. Ou então, eu posso aplicar direto no subtotal. Ao invés de 65, eu estou fazendo esse produto por 50. Essa mensagem aqui ele vai aparecer, mas se eu der um OK, ele vai permitir, porque eu estou com o usuário ADM, com todas as permissões. Agora, se você configurou para os usuários um certo limite de desconto, ele não vai permitir. Vou adicionar. No total a pagar já foi aqui somado esse valor. Vou adicionar um outro produto.
Agora, uma lente, então eu quero filtrar aqui pela espécie, lente, selecionar, quantidade 1. Essa lente está com o valor zerado, então eu vou colocar aqui o valor de exemplo. Já tenho aqui o meu total a pagar, R$ 70. Eu posso vir aqui também no desconto total e, ao invés de aplicar o desconto por item, eu aplico no total líquido. Então, eu quero aplicar para esses dois itens um único desconto, de uma só vez. Eu quero mudar o valor ali da minha ordem de serviço. De 70, eu fiz por 65. Eu mudo aqui no total líquido. Ou eu posso aplicar desconto também. Então, aqui no campo percentual de desconto, eu consigo mudar o percentual para todos os meus itens de uma única vez. Colocando a justificativa e salvando, ele já vai aplicar. Feito isso, nós temos aqui a nossa ordem de serviço montada. Então, eu consigo adicionar mais produtos. Tenho também os serviços. Então, aqui embaixo, ou F8 no teclado, eu consigo ver a listagem de serviços e adicionar na minha ordem de serviço também. Então, se você faz um serviço de montagem, por exemplo, e ela foi cadastrada como serviço lá no cadastro de produtos, você pesquisa ela por aqui. Vou colocar aqui a montagem, quantidade 1, e ele já adicionou aqui o valor da montagem na ordem de serviço também. Então, nós temos aqui um total a pagar de 115. O total de desconto de R$ 15, o total sem o desconto, 130, e aqui a quantidade de itens, e total pago, R$ 0. Feito isso, nós temos aqui também os botões de localização e entrega. Então, tenho aqui a opção de alterar a localização. Ela vem por padrão como loja, então assim que eu clico para gerar uma nova OS, a localização dela no sistema vai ser como loja. E aí você pode criar e cadastrar outras novas, montagem, laboratório, em produção, entre outras, concluído, pronto para entrega. Ele te dá a possibilidade de criar as localizações lá na tela de cadastro de localizações, que aí vocês conseguem ver em outro vídeo. E aqui nós temos o botão de entrega. Depois de feito isso aqui, o que é que eu preciso fazer? Dar baixa no produto. Então, mesmo que o meu cliente não tenha pago esse valor de 115, eu preciso baixar, mesmo que seja como saldo devedor. Isso porque, se eu só fechar a OS aqui e depois tentar fechar o meu caixa, o sistema não vai permitir. Ele vai falar que existem OS em aberto. Então, eu preciso indicar o que aconteceu com aquela ordem de serviço. Se o cliente pagou metade, se ele pagou 90%, 100% da ordem de serviço, se ele não pagou nada. Então, se ele deixou o pagamento sem pagamento, né? Se ele deixou ali para pagar na retirada, por exemplo, eu preciso indicar. Eu vou dar baixa, vou colocar que é um saldo devedor e vou colocar o dia em que vai ser pago. Isso vocês podem ver no próximo vídeo. A gente vai deixar também disponível aqui na descrição para vocês acessarem aí essa sequência. Muito obrigada pela atenção. Até logo!